a farsa da democracia liberal. Na tradição liberal, democracia é um método de organização do poder político baseado na soberania popular, exercida principalmente por meio de eleições livres e periódicas. Um dos princípios da teoria democrática liberal é: o poder político pertence ao povo. Essa noção se desenvolve fortemente com pensadores como John Locke, que defendiam que o governo só é legítimo quando é baseado no consentimento dos que estão sendo governados, ou seja, o povo. A representação política na democracia liberal moderna não é o povo governando diretamente, mas através de representantes eleitos. Se chama democracia representativa, criando um poder executivo, legislativo e judiciário. Como Montesquieu teorizou, serviria para evitar a concentração de poder. Porque um representante eleito no capitalismo não pode expressar plenamente a vontade popular? Para analisarmos essa situação, precisamos olhar para a materialidade dos fatos. Não podemos ignorar a estrutura econômica que sustenta o sistema político. Não é que os representantes não sejam moralmente honestos ou que sejam corruptos por natureza, mas que o próprio funcionamento do capitalismo cria condicionamentos objetivos que limitam o que esses representantes podem fazer. No capitalismo, a sociedade é organizada em torno da propriedade privada dos meios de produção. Uma minoria detém as empresas, bancos, terras e grandes meios de comunicação, enquanto a maioria depende da venda da sua força de trabalho para sobreviver. Essa divisão na estrutura econômica gera uma classe dominante que possui o poder material muito superior ao da maioria. Esse poder econômico não fica restrito somente à economia, mas tende a se converter em influência política. O Estado, nessa leitura, não surge como um árbitro neutro acima das classes, mas como uma estrutura que garante as condições gerais de reprodução do sistema econômico vigente. Quando olhamos para a prática eleitoral, vemos que disputar uma eleição exige recursos financeiros elevados, acesso à mídia, estrutura partidária consolidada e redes de apoio institucional. Veja, não estou negando o fato que representantes sem recursos financeiros possam ser vereadores ou até deputados estaduais, mas quando falamos de eleições majoritárias para cargos executivos como prefeitura, governo estadual e presidência da República, somente aqueles aprovados pelo presidente nacional do partido na qual ele queira se candidatar podem receber a legenda para disputar. Se você depende de um dirigente partidário para decidir se o candidato do partido dele será X ou Y, ele pode se influenciar por diversos fatores nessa decisão. Nesse momento, não é o povo decidindo, não é a classe trabalhadora, é apenas um político de carreira que vive desse sistema político decidindo. Se o presidente nacional de um partido não quiser que você seja candidato, ele não é obrigado a permitir. Mesmo que você tente criar um partido político, pela regra, você precisa de mais de 1 milhão de títulos de eleitores e assinaturas verificadas pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Então o argumento de se não quiser se submeter a um dirigente partidário, crie o seu partido, é falso e inviável na prática. Dessa forma, vemos que, antes mesmo do voto popular ocorrer, já existe um conjunto de condicionantes que seleciona quem pode realmente disputar o poder e com chances reais. Por que então existem partidos comunistas disputando eleições? Se fosse proibido pelo sistema, não seria ilegal? A resposta para isso não é que o sistema seja ingênuo, que permite que partidos que defendem a superação do próprio sistema existam, mas que existe uma diferença entre partidos comunistas revolucionários e partidos que atuam como forças reformistas dentro da ordem vigente. Partidos comunistas que defendiam uma ruptura revolucionária de fato foram colocados na ilegalidade e só voltam depois que abandonam a linha revolucionária e abraçam o reformismo. Houve períodos em que partidos comunistas foram proibidos e perseguidos pelo exército, e vários militantes presos ou exilados. Isso aconteceu porque eram vistos como uma ameaça concreta à ordem estabelecida. Quando esses partidos assumiam uma linha revolucionária ou defendiam a derrubada do Estado, o sistema reagia com repressão. Essa repressão, inclusive, reforça o argumento de que o sistema protege sua própria estrutura quando se sente ameaçado de forma real. Para Lenin, especialmente na fase da Revolução Russa, o parlamento era entendido como uma tribuna tática, não como o caminho estratégico para a transformação socialista. A participação eleitoral podia existir, mas subordinada a um projeto revolucionário, ou seja, os comunistas não iam à tribuna fazer política, mas sim instigar as massas a derrubar o Estado. Não era discurso vazio eleitoreiro.
não era pela continuidade do sistema político czarista, era por transformação real. E no Brasil, qualquer partido político, comunista ou não, defender a derrubada do Estado, rapidamente será punido e desligado do quadro político nacional, podendo ter seus responsáveis presos por tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Algo semelhante ocorre na leitura de Mao Zedong, cuja estratégia estava baseada na construção de poder popular paralelo ao Estado existente e na transformação estrutural da sociedade a partir de uma base social organizada. Para ele, a transformação não viria simplesmente da alternância eleitoral, mas da reorganização completa das relações de poder. O sistema tolera partidos que criticam o capitalismo, desde que aceitem operar dentro dos seus limites institucionais. Quando uma organização deixa de ser apenas reformista e passa a representar ameaça concreta à estrutura de poder, a história mostra que a resposta tende a ser repressão, não convivência. Como que no socialismo o povo estaria no poder? Não é apenas uma alternância de ditador? Veja, no capitalismo, o poder político está condicionado pela propriedade privada dos meios de produção. Mesmo que governos mudem, a estrutura econômica permanece concentrada. No socialismo, a mudança central seria a socialização dos meios de produção. Fábricas, terra, bancos, grandes empresas, que deixariam de ser propriedade privada de uma elite econômica e passaria a ser propriedade coletiva. A ideia é que, se não existe uma classe proprietária separada, não existe uma classe dominante concentrando o poder por trás do Estado. Lenin chamava o modelo de ditadura do proletariado, termo que não significa ditadura individual, mas o domínio político da classe trabalhadora organizada. A estrutura não era baseada em eleições multipartidárias competitivas, como no liberalismo, mas em conselhos de trabalhadores, assembleias locais e delegados revogáveis. Esses delegados podem ser substituídos a qualquer momento pela base que os elegeu, o que seria uma forma de controle mais direto do que mandatos fixos. Mas, na União Soviética, o Estado não acabou virando uma oligarquia, inclusive responsável pelo próprio fim da União Soviética. Não havia burguesia e mesmo assim a classe trabalhadora era oprimida. Depois da morte de Stalin, Mao Zedong passou a argumentar que a União Soviética estava passando por um processo de restauração capitalista. A crítica dele não era que havia imediatamente voltado à burguesia clássica privada, mas que teria surgido uma nova camada dirigente dentro do próprio Estado e do partido. Uma burocracia que controlava os meios de produção estatais como se fossem seus, mesmo sem a propriedade jurídica privada. O problema para o comunismo chinês não era simplesmente a ausência de burguesia tradicional. O ponto central era que a luta de classes continuaria mesmo depois da socialização formal da economia. Mao Zedong fez uma das leituras mais estratégicas sobre isso. Ele diz que o socialismo não eliminava automaticamente o risco de formação de uma nova elite. Se o partido se separasse das massas e os dirigentes deixassem de ser controlados pela base e se consolidassem como uma hierarquia rígida, o Estado poderia se transformar em uma estrutura dominada por uma camada burocrática privilegiada. Mao chamava isso de burguesia dentro do partido. Isso foi o que aconteceu com a liderança soviética após Stalin, principalmente sob Khrushchev, que teria abandonado a perspectiva revolucionária internacional e adotado uma linha considerada revisionista. Como Mao Zedong resolveu o problema do surgimento de uma elite dentro do Estado? Mao Zedong promoveu a Revolução Cultural Chinesa, onde incentivava os jovens e as massas operárias a criticar os dirigentes eleitos e perseguir qualquer linha revisionista. A mobilização estudantil, operária e camponesa rompeu com a ideia de que apenas quadros superiores decidiam o rumo do socialismo. A política deixou de ser assunto restrito à burocracia e passou a ser debatida nas fábricas, escolas e comunas. O objetivo central era evitar a cristalização de privilégios administrativos. Mao Zedong defendia que, se os dirigentes não fossem constantemente submetidos à crítica popular, surgiria uma separação entre partido e o povo semelhante à que ocorreu na União Soviética após Stalin. A politização intensa seria, portanto, um antídoto contra a formação de uma nova elite estatal. Na teoria maoísta, esse processo fortaleceu a ideia de que o socialismo não era apenas uma estrutura econômica, mas uma prática permanente de transformação das relações sociais. A juventude foi vista como força dinamizadora, capaz de questionar hierarquias e desafiar acomodações internas.
A crítica pública, as sessões de debate e a reorganização de estruturas locais foram apresentadas como um mecanismo de controle popular sobre o partido. O socialismo se mantém vivo se as massas continuam politicamente ativas e vigilantes, e se o partido não é tratado como uma autoridade incontestável, mas como um instrumento sujeito à crítica popular constante. Mas se na China só existe o Partido Comunista, não deixa de ser democrático? Se você define democracia aos moldes liberais, não vai funcionar. O modelo comunista funciona de outra maneira. Não existe apenas um partido legal. Na China, há outros partidos reconhecidos que participam do sistema político. Eles não disputam o poder central contra o Partido Comunista, mas participam do processo consultivo e legislativo. Outro ponto importante é, nas eleições locais de base, candidatos podem concorrer mesmo sem serem filiados a partidos políticos. Muitos delegados que compõem níveis superiores do sistema, inclusive parte dos que integram o Congresso Nacional do Povo, não são filiados ao Partido Comunista. O sistema é direto em vários níveis. As bases elegem representantes locais que elegem níveis superiores e assim sucessivamente até o Congresso Nacional do Povo. Se a maioria da população não quisesse mais o Xi Jinping, eles poderiam tirar ele do poder? Sim. O chefe de Estado é eleito pelo Congresso Nacional do Povo, que é o órgão legislativo máximo. Os delegados são eleitos por representantes locais votados pelo povo. Não seria um impeachment imediato, como no liberalismo. Seria uma mudança na composição dos delegados nos níveis locais, ao longo do tempo, pressão política interna dentro do partido e alteração das correlações de forças no Comitê Central e no Congresso do partido. Além disso, o cargo mais poderoso não é apenas o do presidente, mas o de secretário-geral do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar Central. Esses cargos são decididos por delegados eleitos do Partido Comunista por meio de congressos e comitês centrais. E a China aplica tão bem o comunismo porque ainda existe pobreza e pessoas bilionárias. Primeiro ponto. A China não afirma que já atingiu o comunismo pleno. O partido diz que está em fase primária do socialismo. Isso significa que ainda coexistem elementos de desigualdade e propriedade privada limitada, porque o nível de desenvolvimento das forças produtivas na China ainda não é suficiente para uma igualdade plena material. Lembrando que vivemos em um planeta capitalista onde os Estados Unidos constantemente avançam políticas para prejudicar a economia chinesa. Abraçar o comunismo puro sem ter desenvolvido sua força produtiva é como assinar uma sentença de fracasso. Sobre a existência de bilionários, os dirigentes do partido afirmam que a existência de empresários ricos não significa que o Estado seja subordinado a eles. Diferente de países capitalistas, os setores estratégicos da economia chinesa, como energia, bancos, telecomunicações, infraestrutura pesada, indústria de base, permanecem sob o controle estatal. Além disso, mesmo empresas privadas de grande porte operam dentro de uma estrutura onde o Partido Comunista mantém células internas e influência política relevante. O partido está presente em praticamente todas as grandes corporações, inclusive privadas, orientando o alinhamento estratégico com metas nacionais. A ideia não é abolir imediatamente toda a propriedade privada, mas manter o controle político sobre a direção da economia. Na China, quem define o rumo estratégico não é o livre mercado, mas o Estado dirigido pelo partido. Por fim, sobre a pobreza, em 1949, pós-revolução comunista, o partido enfrenta condições de extrema miséria, fragmentação e atraso rural. O país passou por décadas de reconstrução e, principalmente após as reformas iniciadas por Deng Xiaoping, acelerou a industrialização utilizando uma estratégia pragmática. Deng Xiaoping defendia que era preciso desenvolver as forças produtivas antes de avançar para reformas mais igualitárias de distribuição. A famosa ideia era que não importa a cor do gato, desde que casse ratos, ou seja, utilizar mecanismos de mercado como instrumento, não como fim ideológico. A estratégia incluiu absorver mão de obra camponesa em larga escala para zonas industriais costeiras, permitindo salários inicialmente baixos para tornar o país competitivo globalmente. Isso atraiu multinacionais americanas e europeias que transferiram produção para a China. Com isso, o país acumulou tecnologia, infraestrutura, reservas cambiais e capacidade industrial própria. Foi uma etapa necessária para sair do subdesenvolvimento. Isso não é trair o socialismo, mas o uso tático do mercado sob direção estatal. O Estado não foi desmontado, pelo contrário, tornou-se mais forte. O planejamento quinquenal continuou existindo. A permanência de desigualdade surgiu após o crescimento acelerado, mas o partido tem condições e capacidade de regulá-las.
Nos últimos anos, o discurso de propriedade comum indica uma tentativa de reduzir excessos e conter concentrações de poder econômico privado. Então, o povo aceitou receber baixos salários no começo para desenvolver as cadeias produtivas na China? A questão não é o povo aceitou ser explorado, mas sim entender que foi um processo histórico condicionado pela materialidade do país naquele momento. O país era majoritariamente rural, extremamente pobre, devastado por guerras internas e invasões estrangeiras. A expectativa de vida era baixa, a infraestrutura praticamente inexistente e a produção industrial muito limitada, ou seja, o ponto de partida já era de miséria estrutural. A lógica das reformas era, primeiro, abrir zonas econômicas especiais, atrair capital estrangeiro e incorporar centenas de milhões de camponeses à indústria urbana. Os salários eram baixos em termos internacionais, mas frequentemente superiores ao que essas pessoas ganhavam no campo. Então, na prática, não houve um plebiscito dizendo vamos receber pouco. O que houve foi um processo de migração em massa do campo para as fábricas, porque mesmo com salários reduzidos, comparado ao Ocidente, representavam melhora concreta em relação à pobreza rural anterior. Podemos afirmar que o sistema democrático socialista existe e é verdadeiro e o sistema democrático liberal é uma farsa? Sim, democracia não é definida principalmente por eleições multipartidárias competitivas, mas por qual classe exerce o poder real. No comunismo, a pergunta central não é quantos partidos disputam, mas quem controla o Estado e os meios de produção. Se a economia está dominada por grandes proprietários privados e o Estado protege essa estrutura, então, mesmo com eleições livres, isso é uma democracia apenas formalmente, mas na prática, uma ditadura burguesa. Então, se existe uma democracia para a burguesia, necessariamente existe uma ditadura na classe trabalhadora? Uma ilusão difundida pelo liberalismo é de que existe um Estado acima das classes. Mas, na verdade, o Estado nasce quando a sociedade se divide em classes antagônicas. Ele não é neutro, é um instrumento de dominação. Nos países capitalistas, a democracia, em essência, é uma ditadura da burguesia. Pode haver eleições, partidos e liberdade formal, mas quem controla os meios de produção? Quem financia campanhas? Quem controla os grandes meios de comunicação? Quem decide sobre investimentos, demissões, crises e guerras? Simples, a classe proprietária. O trabalhador vota a cada 4 anos, o capital decide todos os dias. Lenin dizia: toda democracia é uma democracia para uma classe e ditadura contra outra. A democracia burguesa é liberdade para explorar, acumular e manter privilégios. Quando a classe trabalhadora ameaça esse domínio, a democracia revela seu caráter coercitivo, com repressão, criminalização e golpes. O comunismo, quando fala em ditadura do proletariado, significa que o poder político organizado da maioria explorada é usado para esmagar a resistência da minoria exploradora. É democracia real para quem trabalha. Controle coletivo da produção, planejamento econômico voltado às necessidades sociais, participação direta das massas e restrição política para quem quer restaurar a exploração. Então, sim, é chamada de ditadura por esse motivo. A grande diferença é que a classe trabalhadora vende sua força de trabalho para a acumulação do burguês. A função do burguês, nesse sistema, é acumular, controlar força de trabalho e garantir seus privilégios. Quando a classe trabalhadora alcança o poder, ela automaticamente impõe limites e restrições à classe burguesa. Sem o controle do aparelho burocrático militar do Estado, a burguesia não tem opção a não ser aceitar todas as decisões dos trabalhadores. Mao Zedong chama isso de ditadura democrático-popular, ampla democracia para o povo trabalhador e firmeza contra forças contra-revolucionárias. Não é um fim em si, mas uma transição histórica para abolir as próprias classes e, portanto, o próprio Estado. Qual seria a ordem cronológica dos fatos até alcançar o comunismo? Nenhum marxista tenta criar uma ordem cronológica ou um roteiro de fatos. Como alcançar o comunismo depende das condições materiais objetivas daquele momento, levando em consideração diversos fatores. Nada pode ser copiado e colado. Todas as revoluções socialistas que aconteceram no mundo foram diferentes. Tinham diversas coisas em comum, mas também diversas coisas diferentes. Um exemplo é Vietnã e China. Ambos países socialistas passaram por revolução, mas que já se enfrentaram militarmente por questões de fronteira. O socialismo não é a promessa plena de paz mundial, mas acabar com a exploração do homem pelo homem. Países se conflitam, ideias divergentes surgem e ameaçam a hegemonia global, mas a lógica primitiva de acumulação de dinheiro não será a razão dos conflitos. Se pudéssemos inventar uma linha do tempo idealizando o sistema comunista, poderíamos dizer que 1.
os trabalhadores tomam o poder e socializam os meios de produção estratégico. Para Marx, o socialismo surge quando o proletariado conquista o poder e transforma as relações de produção. Lenin dizia que, para isso, exige que seja destruído o velho Estado burguês e a construção de um novo tipo de Estado, a ditadura do proletariado. Claro, o Estado não é neutro. Ele será necessário para expropriar a burguesia, socializar os principais setores econômicos, planejar a economia conforme as necessidades coletivas e defender o povo contra tentativas de restauração capitalista. Nesse ponto, ainda há Estado. Ainda existe contradições de classe, ainda existe desigualdade social, herdadas do capitalismo, mas o poder político está na mão da classe trabalhadora organizada. 2. Desenvolvimento das forças produtivas. Aqui, desenvolver indústria, tecnologia, agricultura, ciência para superar a escassez material que sustenta divisões de classe. Marx fala: de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo suas necessidades. O comunismo pleno só é possível quando a sociedade atinge um nível de abundância suficiente para que esse princípio possa acontecer. Sem base material avançada, o igualitarismo vira só redistribuição de escassez. 3. Extinção das classes. Nesse ponto, a extinção da burguesia não significa a aniquilação física, matando burgueses, mas a eliminação da burguesia como uma classe, isso é, como um grupo que vive da propriedade privada dos meios de produção. Quando não há trabalho assalariado explorado, não há acumulação primitiva de capital dominante, então a base material das classes desaparece gradualmente. Mao Zedong acrescenta algo importante. Mesmo no socialismo, ainda existem lutas de classe e risco de restauração capitalista. Por isso ele enfatiza a necessidade de revoluções contínuas dentro do próprio processo socialista. 4. Extinção do Estado. Aqui, o Estado não é abolido por dentro. Ele definha à medida que desaparecem as classes que ele serve para reprimir. Se não há classes antagônicas, não há necessidade de aparato coercitivo de dominação. O que sobra é uma administração das coisas, não um governo sob pessoas. 5. Comunismo. Chegamos ao ponto superior do fim da luta de classes, mas não da história. A história segue sendo contada, mas não na perspectiva da exploração do homem pelo homem, sem classes, sem estado coercitivo, sem exploração e com produção orientada às necessidades humanas e não ao lucro.